Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ver aqui a como melhorar aí o desempenho das nossas consultas aí, nosso banco de dados. Ou seja, quando o nosso sistema aí está lento ao trabalhar aí com grande volume de dados. Então na aula anterior ao adicionar aí, né, a conexão com a tabela aí com mais de 1 milhão de registros, nosso sistema ficou super lento e dependendo da sua máquina aí, pode ser que muitas páginas ela nem sequer abram, tá? Óbvio, um dos fatores de desempenho é o seu servidor, seja ele local ou em hospedagem, ou um servidor dedicado, mas pode ser também diversos outros fatores para contribuir para essa lentidão. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente fazer, a gente tem que analisar e tentar ver qual é o problema, né? Qual parte, quais dados está dando problema aí dentro do nosso sistema. Visto que uma vez para a gente ter essa velocidade rápida é colocar limite nas nossas queries. Ou seja, quando a gente coloca um limite, a gente está limitando ali a quantidade de dados. Então, deveria, mesmo que tenha milhões de registros, ser uma consulta rápida. Mas aqui, na nossa página inicial, perceba que eu tenho poucos registros de dados e mesmo assim a nossa página ela está lenta. Então aqui no meu caso está demorando quase um segundo para abrir, né? Então 0,98 agora. Se eu atualizo ali, foi para 0,97. Então, sem a quantidade de milhões de registros, ela abre muito mais rápido. É só para a gente ver aqui nosso modelo. Deixa eu abrir aqui o nosso modelo. Se eu coloco aqui, ó, post e salvo, volto lá e perceba que agora, ó, 0,07. Se eu atualizo, olha lá, 0,06. Enfim, a diferença é gigantesca. Então, se eu voltar aqui para o nosso projeto, então, ao utilizar milhões de registros, eu tenho um problema. A lentidão aí de carregamento. Então a primeira coisa é identificar onde pode estar aí esse problema. Aqui, no meu caso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Voltando aqui no nosso site controlador, então óbvio, existem ferramentas específicas para fazer esse tipo de teste, tá? Mas no nosso caso, vamos fazer o teste da unha aqui para entender esse processo. Então no nosso caso aqui, deixa eu diminuir a tela aqui e também diminuir a tela aqui. E vou descer lá embaixo, vou deixar lá embaixo. Então tá mostrando aqui bem pequenininho, tá no meu. Mostrei para vocês aí na outra aula. Você pode deixar isso aqui grandão, mas eu vou deixar bem pequenininho aqui. Então o primeiro passo é identificar onde, né? Qual dessas queries, o que está acontecendo, qual é o motivo de estar carregando de forma lenta. Então você pode testar um por um, por exemplo, vem aqui no slide, vou deixar comentado, salvo. Então, ou seja, eu não tenho mais os slides aqui lá em cima, tá? Eu não tenho os slides, eu vou deixar só aqui abaixo, tá? Mas voltando aqui em cima, eu não tenho os slides e continua lento. Então, não é os slides meu problema aqui. Vou tirar aqui, então, os posts. Tirar os posts aqui e vou salvar. E também tem uma consulta lenta. Então, também não é os posts aqui, ó. Vou tirar, então, o mais lidos aqui. Vou salvar. Percebe que carregou muito rapidamente. Então já encontrei aqui o meu problema na nossa tela inicial. Ou seja, o mais lidos aqui, mesmo ele estando aqui com limite, ele está causando aí a lentidão no carregamento. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Tanto é que se eu voltar aqui os outros dois e deixar só ele comentado, vou salvar. Perceba a velocidade aí que é carregado a nossa página, como ela deveria ser, né? Então, milésimos de segundo ela já está aberta. Então, tem um problema aqui para resolver. Então, eu encontrei ali a fonte, né, do meu problema. Eu posso, primeiramente, tentar otimizar as nossas queries. Bom, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é otimizar aí as colunas, né? Selecionar as colunas específicas para tentar otimizar aqui o problema. Então, aqui na nossa busca, deixa eu aumentar a tela aqui. Então, aqui no busca, eu vou colocar aqui o status, passar ele como um parâmetro. Então, aqui dois pontos S. Então, aqui no segundo parâmetro, que é o meu parâmetro, né? Então, eu vou passar aqui o S igual a 1. E no terceiro parâmetro, eu vou selecionar só as colunas que eu quero. No meu caso aqui, seria título, que eu estou trabalhando com título, né? O status e visitas. Isso aqui, tá, pessoal? Para quem não está utilizando o nosso superclasse, ou seja, é o nosso modelo, é a mesma coisa de chegar aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Select. Então aqui, ó, título, status, visitas, from. Então aqui no nosso caso, posts
fake where status igual a 1. Isso é a mesma coisa, tá? Estou só construindo aqui de forma a utilizar a nossa superclasse, obviamente. Então, deixa eu apagar isso aqui. Volto aqui. Deixa eu salvar. Salvei. E não resolveu o problema. Então, deixa eu atualizar aqui. Continua lento. Tá? Parece que até aumentou aqui o tempo de execução aí, ó, do script. Ou seja, não está resolvendo a gente selecionar colunas específicas aqui. Deixa eu voltar tudo aqui, então. Salvei. Ou seja, carregou um pouco mais rápido. Ou seja, selecionando colunas específicas, utilizando a nossa superclasse, o tempo aqui de carregamento fez aumentar ao invés de diminuir. Então, não vou resolver o problema dessa forma. Bom, outra forma de resolver esse tipo de problema, lembrando que a gente está fazendo aqui uma consulta e estamos aí trazendo, né, os posts mais lidos, né? Só que para ele fazer essa consulta dos posts mais lidos, ele tem que vir na nossa coluna visitas, né, de todos os posts ali, aqueles milhões de registros, fazendo aí um loop, né? Fazendo aquele loop gigantesco. Então, por isso que demora fazer essa parte aqui. Bom, uma das formas eficiente de melhorar isso é a gente otimizar o nosso banco de dados. Bom, vou deixar bem claro aqui que esse nosso curso não é de otimização de banco de dados, né? Não é de banco de dados. Mas eu acho importante a gente aprender tudo aquilo que a gente precise, né? Pelo menos de forma grossa, né? Para que a gente possa andar sozinho. E um dos motivos, né, de lentidão em sistemas, às vezes a gente pode pensar que é o nosso código, às vezes você vai revisar, reescrever até o código e não vai resolver, vai colocar memória, vai aumentar a banda e outras coisas achando que é o motivo de lentidão e não é isso. Então eu vou mostrar para vocês aqui como a gente otimiza uma coluna para que ela dê resultados muito mais eficientes em nosso banco de dados. Então deixa eu entrar aqui no nosso post PHP MyAdmin e uma das formas de melhorar essas consultas é diretamente no nosso banco de dados mesmo. Então aqui em estrutura, eu vou criar um índice, ele vai aparecer bem aqui embaixo, tá? A gente tem aqui o índice primary key, eu vou criar um índice chamado visitas aqui embaixo. Então eu vou aqui, ó, em SQL e vou aqui, ó, digitar create, então create index. Vou dar um nome aqui, eu vou colocar, por exemplo, IDX. Utiliza muito esse padrão IDX aí na web, tá? Então vou colocar IDX visitas. Então IDX visitas on. E aí você coloca o nome da tabela, no caso, nosso caso post fake. E aí, entre parênteses, você vai colocar o nome da coluna, no nosso caso, visitas. Certo? Então, a gente vai criar aqui dentro da post fake, ou seja, na estrutura ali, um índice de nome DX ali na coluna visitas. Vou clicar aqui em continuar. Bom, como aqui tem muitos registros, pode ser que ele demore um pouco mais aí na sua máquina. Aqui demorou 2 segundos, mas pode ser que na sua máquina demore um pouco mais, tá? Então, se eu vier agora em estrutura e descer aqui abaixo, perceba que eu tenho um índice, tá? IDX visitas. Ao fazer isso, automaticamente o banco de dados ele prepara as nossas consultas de forma muito mais eficiente. Então agora a gente tem um índice aqui, ó, IDX, que automaticamente, sem fazer mais nada, deve aumentar a velocidade aí das nossas consultas, sem a gente precisar fazer nada dentro do nosso código. Claro, você pode tentar selecionar as colunas, que eu falei nesse nosso caso, como são poucas colunas, não faz diferença. Mas nesse caso aqui, criando o índice, tá? De acordo com a documentação, isso aqui vai aumentar de forma muito eficiente as nossas consultas. Então, voltando aqui para o nosso projeto, deixa eu esse aqui abaixo, então nós estamos aí com a média de 0.8, 0.9, como a gente viu. Vou atualizar aqui então. Opa, já atualizei, olha só, 0.09, ó, 0.06, ou seja, só criando esse índice, como eu falei, não precisamos mexer nada no código, não fizemos nada. Perceba o quanto aumentou a velocidade, então, ou seja, voltamos para a velocidade padrão, mesmo a gente tendo aí milhões de registros. Essa é a forma eficiente, tá, da gente melhorar aí as nossas consultas, ou seja, a gente criando índices aí nas nossas colunas. Bom, a gente pode criar diversos índices para aquelas colunas problemáticas que a gente está tendo, mas, ao mesmo ponto que isso é um benefício, de acordo aí com a quantidade de colunas que você tenha,
quanto mais índices você criar, mais lento fica a sua inserção de dados, a sua atualização de dados. Então você tem que fazer um balanceamento e ver aquelas colunas que realmente são necessárias. Então tudo aí é um estudo. Então vamos lá, ver mais um exemplo, tá? Fazer aqui de forma explícita, né? Mais um exemplo. Então voltando aqui, ó, vou clicar aqui em algum post. Então tá tentando carregar e vamos ver quanto tempo ele demora para carregar. Então demorou aqui 3 segundos. Então um tempo alto, né? Consideravelmente alto. Deixa eu atualizar ali mais uma vez. Então, no nosso caso aqui, tá, como eu falei, você pode ir analisando os dados. Por experiência, eu já sei que o problema aqui está na URL amigável, ou seja, no slug. Então, vou construir aí um índice para o slug aqui, ó. Então, eu posso vir novamente do mesmo jeito. Então, vou vir aqui, ó, em SQL. Então, mais uma vez, create index. Dá o nome que você quer. Eu vou colocar idx slug. Então, on, aí o nome da tabela. E entre parênteses, a coluna. No caso aqui, slug, tá? Então, vou clicar aqui em continuar. Perceba que como slug tem muito mais caracteres, tá? Tem muito mais dados, demora um pouco mais aí para fazer essa atualização. Então, criei aqui a consulta, está criado aí. Então, voltando lá em estrutura, temos ali embaixo mais um índice criado. Então, voltando aqui para o nosso projeto, então perceba que estava ali, né, 3 segundos foi. Deixa eu atualizar aqui, perceba que ó, 0.09. Ou seja, também resolvi o problema aqui. Então você vai analisar cada página do seu sistema, ver onde e o que e qual área você precisa criar esses índices para estar aumentando a velocidade aí, tá? Bom, vamos lá para o nosso dashboard. Lá é um problema maior, né? Porque ali tem muitos dados, né, que a gente precisa carregar. Então, como eu falei, a gente tem ali mais de 1 milhão de registros e essa quantidade, ao contar isso aqui, ó, então a gente tem aqui, ó, status, que a gente faz uma contagem, então seria necessário criar um índice ali para o status, para que ele melhore essa consulta aqui. Como que você testa isso aqui também? Então, como eu falei, desse aqui embaixo, aqui, ó, demorou aqui, ó, 8 segundos na minha máquina, tá? Lembrando mais uma vez que dependendo da sua máquina pode ser 15, 20 e por aí vai. Dependendo da quantidade de dados, obviamente. Então, voltando aqui, lá no nosso dashboard, então tem o nosso admin dashboard aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, falei total de posts aqui. Então aqui no total, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, 1, 2, 3. Então perceba que coloquei aqui 1, 2, 3. Melhorou um pouco aqui, para você ver o tempo de execução. Agora diminuiu praticamente pela metade. Então eu sei que a contagem de posts aqui também está com problema. Então tem aqui, ó, o status ativo e inativo. Então se colocar aqui, ó, o ativo, colocar aqui qualquer número aqui, salvo. Então perceba que carregou muito rapidamente. Então já sei também que o problema está aqui. Olha lá. Então 1.63 segundos. E por último temos aqui o nosso inativo, né? Deixa eu colocar aqui qualquer número aqui, ó, 7. Salvo. Ou seja, agora carregou muito rapidamente. Então o meu problema está nas contagens aqui, ó. Aqui eu tenho limite, não tem problema nenhum. Então descendo aqui, ó. Isso aqui não tem problema, está tudo carregando muito rapidamente. Então agora está do jeito certo. Então o problema está aqui nas contagens. Bom, um dos jeitos mais eficientes de a gente fazer essas contagens é utilizando aí na query, né, o count. Então, deixa eu vir aqui no SQL. Então aqui a gente pode utilizar o count. Então aqui, ó, select, por exemplo, count. Dentro aqui a gente coloca a coluna. Eu vou colocar nenhuma, vou colocar aqui o asterístico. E aí você coloca from post fake, por exemplo. Então quero fazer a contagem de tudo ali do select. Então vou clicar em continuar. Então perceba que ele fez a contagem para mim aqui muito rapidamente. Então, de acordo com a documentação, utilizar o count aumenta e muito aí a velocidade das consultas. Mas será que isso vai resolver o problema dentro do nosso sistema? Bom, a gente pode testar. Então deixa eu voltar aqui, como estava antes. Então aqui na nossa busca, vamos construir aquela query de count lá, tá? Então aqui, primeiro parâmetro, eu vou passar aqui no, não, porque eu não vou fazer nenhuma cláusula where aqui, tá? O segundo parâmetro aqui, eu vou colocar então o count. E aí entre parênteses, vou selecionar aqui só o ID. Deixa eu aumentar a tela aqui. E como terceiro parâmetro aqui, que é as colunas, né? Eu vou colocar só a coluna ID. Então vou
minimizar aqui, vou salvar. Perceba que está fazendo ali o carregamento novamente. E o tempo, 5 segundos. Então, de fato, utilizando o count aqui, ó, melhorou o nosso tempo de carregamento. Então, vamos ver se a gente consegue melhorar fazendo isso nos status ativo e inativo. Então, aqui a nossa query a gente pode fazer então assim desse ponto, 2 pontos S de status. Aqui, como segundo parâmetro, né, que é o nosso parâmetro, e depois a coluna, deixa eu copiar logo isso aqui. Então, aqui eu vou colocar aqui o segundo parâmetro. Então, aqui eu vou passar o S aqui igual a 1, vou dar um espaço, obviamente, então counter, e aqui vai ser status, e status aqui, que é a única coluna que eu quero. E vou salvar, então deixa eu salvar aqui, volto lá, então perceba que ele carregou mais rapidamente ainda, ou seja, utilizando aí o count para contar esses registros. Então descendo aqui, ó, diminuiu para 2.91, então já melhorou bastante utilizando o count. Então volto aqui, vou fazer então a mesma coisa aqui embaixo, deixa eu selecionar isso aqui tudo. Venho aqui, e aqui eu coloco, obviamente, 0. Salvo. Lembrando mais uma vez, lembra lá do início, quando você vê uma query nesse formato, tá? Bom, como a gente trabalhou passo a passo para construir ela, então eu entendo, né? Espero que vocês entendam, obviamente, o que a gente está fazendo aqui. Pois a gente fez diversas vezes, né, as nossas consultas. E sempre lembre, você pode fazer as consultas do jeito simplificado se você achar. Mas eu não recomendo, tá? Em sistemas aí, falei empresas, em grandes sistemas, você vai ver, além de estar desse formato aqui, vai estar tudo em inglês. Então, se você não entende inglês, vai estar muito mais difícil de entender. Mas eu espero que não, tá? A gente vem trabalhando diversas vezes nessas queries, né? Passando parâmetros aí e construindo elas. Bom, então vamos voltar aqui para o nosso projeto. Então, e ver o que melhorou. Então, diminuiu mais ainda. Então, de fato, utilizar aí o count, né, para fazer as nossas consultas melhora e muito, né? Ou seja, neste caso, era código, né? Ou seja, nós melhoramos aí a nossa consulta através de código. Então, sempre que a gente for fazer uma contagem de algum dado, a gente pode utilizar aí o count e melhorar muito aí, como a gente viu, estava na média de 8, né? 8 segundos e caiu para 2. Então, a gente pode melhorar muito aí o desempenho. Bom, outra forma de melhorar muito ainda o desempenho é criando também índices. Então, voltando aqui, lá na nossa estrutura, a gente tem aqui, né, na primária, aqui no nosso ID, a gente tem aqui um índice. A gente pode criar também um índice para ele. E também para o status e ver aí o que acontece. Então, vou aqui no nosso SQL. Primeira coisa, deixa eu utilizar aqui comando, tá? Então, aqui, ó, alter table, post fake. Então, aqui, ó, add index. E aí você dá entre parênteses o nome. No caso aqui, ID, tá? O nome da coluna. Então, vou alterar a tabela, né, adicionando aí o índice na coluna ID. Então, clica aqui em continuar. Já adicionou aqui. Volto aqui para o projeto. Vou clicar então em atualizar. Então, perceba que temos aqui o mesmo resultado. Não ajudou muito. Vamos ver então com os status. Então, aqui, escreve, vamos criar o índice para os status. Então, aqui, create index idx, vou colocar aqui status on post fake, e aí a coluna aqui status. Clica aqui em continuar, conferindo aqui, tem o meu índice status, volto aqui, vou atualizar. Perceba que agora carregou muito mais rapidamente. Concorda comigo? Muito mais rapidamente. Então depois você pode ir vendo ali como você melhora ainda mais suas queries. Você pode ver também, pesquisar no MySQL como você melhora os índices, tá? Enfim, você percebeu que mesmo tendo milhões de registros, agora a gente triplicou, né? Aumentou e muito o nosso desempenho aí das nossas páginas. Obviamente, se a gente vir aqui nossa, por exemplo, na nossa página aqui de usuários, carrega muito rapidamente. Categorias também muito rapidamente, né? Mais impostos aqui, ó, se eu clicar aqui em imposto, percebo que ele está rodando ali. E na minha máquina, ele nem vai carregar. Pode ser que na sua carrega, tá? Aí, ó, já deu o limite de memória. Tem um limite. Obviamente que a gente pode aumentar esse limite. Nesses casos aqui, que a gente tem milhões de dados para listar, não tem jeito como a gente fugir, como a gente melhorar. A não ser, como eu falei,
a gente colocando aí um limite e tendo uma paginação. Então, nesse momento, a gente entende que a gente precisa ter uma paginação dentro do nosso sistema. Tudo bem? Então faça isso, né? Crie esses índices nas suas tabelas reais, teste lá as categorias, crie o índice ali, procure entender os problemas, tá? Esses são só alguns dos problemas que pode ter desempenho. Obviamente que depende muito, como eu falei lá no início, da sua máquina, se ela é um servidor potente ou não. Essas consultas, por mais que elas sejam otimizadas, né, e utilizar ainda, se você tiver um servidor ruim, obviamente que uma coisa não vai bater com a outra. Espero que vocês tenham tido uma ideia geral aí de como que vocês podem melhorar a consulta de vocês aí. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.